Bom dia a todos. Hoje nosso grupo vai abordar o tema de determinantes, que foi o escolhido em sala de aula. E nosso grupo é formado por mim, Giovanni Ferrer e José Carlos Lousada. E antes de tudo, gostaria de fazer uma pequena introdução falando o que é as determinantes e para que serve, né? Porque não adianta nada a gente saber fazer, calcular, mas não saber para que serve, onde é a aplicação dela. E então tá. As determinantes, a gente sabe que elas não passam de um mero valor numérico que é associado a uma matriz quadrada. E esse valor numérico, ele tem diversas aplicações, para a gente verificar se três pontos estão alinhados em um plano cartesiano, calcular áreas de triângulos e resolução de sistemas lineares. Voltando só um pouquinho na aplicação que eu falei anteriormente, áreas de triângulo, é muito interessante isso porque em um plano cartesiano a gente sabe que existem os eixos das abscissas e das ordenadas. Com isso, com os valores atribuídos nos eixos, a gente consegue descobrir os pontos que estão interligados no plano cartesiano, descobrindo o cateto ou a hipotenusa. Assim, a gente pode aplicar no teorema de Pitágoras, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a hipotenusa é a que está sozinha, né, no caso. Então, essa foi a minha parte. Eu vou passar agora para o Lousada, que vai começar a abordar sobre as propriedades. Bom dia, família. Vou começar falando agora aqui sobre algumas propriedades das matrizes. Vou falar metade delas e o Giovanni vai falar a outra metade. A primeira é referente às matrizes nulas, onde seu determinante sempre será igual a zero. A segunda propriedade refere-se às matrizes que possuem duas linhas iguais ou duas colunas iguais, onde o determinante também será igual a zero. E a terceira propriedade se refere às matrizes onde tem duas linhas ou colunas proporcionais e o determinante também resulta em zero. Já na quarta propriedade, ela diz que ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz por um número k, o seu determinante fica multiplicado por k também, como podemos ver aí nesse exemplo, onde a primeira linha foi multiplicada por 2. Logo, o determinante da matriz resultada será multiplicado por 2 também. Enquanto isso, na quinta propriedade, diz que caso uma matriz quadrada A seja multiplicada por um número real k, seu determinante passa a ser multiplicado por k elevado a n, que é referente à ordem da matriz A. Bom, na propriedade 6, o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Na 7, se duas linhas ou duas colunas forem trocadas de posição, o sinal do determinante muda. Ou seja, quando você descobrir o determinante no final, você só vai inverter o valor. Se é positivo, vira negativo e vice-versa. Na propriedade 8, o determinante de uma matriz triangular é igual à multiplicação dos elementos de uma diagonal principal. Propriedade 9 fala que o determinante da matriz AB é igual ao determinante de A vezes o determinante de B, desde que tenham a mesma ordem. É importante isso. E a propriedade 10, que é a última, ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou de uma coluna pelo mesmo número e adicionarmos os resultados aos elementos correspondentes de uma linha ou coluna, vai formar uma matriz B, onde ocorre a seguinte igualdade: determinante de A é igual ao determinante de B. Agora eu vou falar sobre a regra de Sarros, que é usada para encontrar o determinante de matrizes 3x3, onde a regra consiste em basicamente repetir as duas primeiras colunas e multiplicar na diagonal, como no exemplo mostrado aí na tela. Vale lembrar que ao multiplicar as diagonais da direita para a esquerda, o resultado deve ter seu sinal invertido e, por fim, todos os produtos devem ser somados para encontrar o determinante da matriz. Bom, agora a gente vai utilizar da regra de Laplace para calcular determinante. Como que seria essa regra de Laplace? O exemplo que eu vou dar agora é um exemplo de ordem 3,
Porém, pode ser calculado de ordem 4, 5 e enfim. Nesse exemplo, a primeira linha é 2, 1, 0. Segunda linha, menos 2, 3, 5. Terceira linha, 4, menos 1 e 6. Bom, primeira coisa, a gente tem que olhar, bater o olho para ver se tem algum zero, porque senão já vai facilitar a nossa vida. Porque qualquer número multiplicado por zero é o próprio zero. Então seria para a gente descobrir o determinante mais rápido. Aí no caso eu peguei a primeira linha, 2, 1 e 0, que é a nossa linha de referência. Aí tá. Primeira coisa, eu vou pegar por elementos. Primeiro elemento seria o 2, né? Que tá na linha 1, coluna 1. A gente vai pegar esse elemento, o primeiro, o primeiro número, que é o 2, multiplicar pelo seu cofator. Cofator seria a constante, menos 1 elevado à posição do elemento. O elemento não está na posição 1, coluna 1, então seria 1 mais 1. É menos 1 elevado a 1 mais 1. Isso tudo multiplicado vai resultar em 2 multiplicado ainda pela, por exemplo, a gente não pegou o elemento 2, então a gente vai excluir a linha dele e vai excluir também a coluna. E o que sobrou vai ser o quê? O 3, o 5, menos 1 e o 6, correto? Então a gente vai multiplicar esse 2, que é o primeiro elemento, vezes o cofator, vezes esses números que sobraram, que vai formar uma matriz. 3, 5, menos 1 e 6. E a gente vai multiplicar tudo isso. E aí a gente vai somar. Aí agora a gente vai pegar o segundo elemento, que seria 1, vezes o seu cofator, que seria menos 1, elevado a 1 mais 2, porque está na primeira linha, segunda coluna, e multiplicar pelos números restantes. Então, assim, a gente vai excluir a linha do 1 e a coluna do 1, sobrando só menos 2, 5, 4 e 6. E aí é o outro, que aí que é interessante, ó, não é zero que eu falei para vocês, que vai multiplicar e vai resultar em zero. Qualquer número multiplicado por zero vai dar zero, então a gente só pode zerar esse cálculo. Aí o que sobrou? Sobrou 2 vezes 18. Mas por que 18? É porque lembra que eu comentei que uma matriz de ordem 2 é a diagonal principal menos a diagonal secundária? Então, 3 vezes 6, 18. Menos 1 mais 5 dá menos 5, certo? Só que como a regrinha é para subtrair a diagonal secundária, então seria menos com menos, que vai dar mais. Então seria 18 mais 5. Aí tá, continuando. Menos 1, por quê? Porque 1 elevado, vezes menos 1 vai dar menos 1. Aí vai resultar em abre parênteses, menos 12, menos 20, mais o zero. Aí vai ser 2 vezes 23, menos 1 vezes menos 32, que vai resultar em 46 mais 32, que no final a determinante seria 78. Agora que já foi explicado sobre Sarros e sobre Laplace, eu vou explicar sobre a regra de Kyo. Normalmente, a regra de Kyo ela é usada para resolver as matrizes que a gente não consegue resolver por Sarros ou por Laplace, e principalmente onde obrigatoriamente no elemento A11 tem o número 1. E aí com isso, observando esse detalhe, a gente vai suprimir a primeira linha e a primeira coluna, e com os elementos que sobraram, a gente vai multiplicar a, o correspondente dos números suprimidos pelo elemento. Ou seja, ali no elemento A22, que é o número 3, a gente vai subtrair pelo 2 vezes 1. Ou seja, o 2 é o número que está acima dele, vezes o 1, que é o número que está à esquerda. E assim a gente vai fazer com todos os outros números até que resulte numa matriz, onde essa matriz vai ter o mesmo determinante que a matriz 4×4, que estava ali acima, e conseguindo essa matriz 3×3, a gente consegue aplicar a regra de Sarros e conseguir finalmente achar o determinante da matriz. Bom, agora a gente vai falar sobre a regra de Cramer, que é uma regra um tanto quanto diferente das outras, mas é muito utilizada também. E essa regra, no exemplo que eu vou dar agora, é de ordem 3, mas ele pode ser de ordem 4, enfim. Assim como a de Laplace que eu havia falado. Essa regra de Cramer, geralmente ela advém de um sistema, fazendo com que no final
haja uma solução, que seria x, y, z, né? Que no caso, como é ordem 3, são só 3 incógnitas. Se fosse de ordem 4, seriam 4. Aí teria um w no final, por exemplo. Mas enfim, nesse sistema que eu vou falar agora, é bem assim. Seria x mais 2y mais z igual a zero. Embaixo, 2x menos y mais z igual a 1. E na outra linha, menos x mais 3y mais z igual a menos 2. Isso, primeira coisa que a gente faria, a gente calcularia o determinante normalmente, utilizando o método de Sarros, e fazendo isso a gente descobriria menos 5. Mas deixa o determinante de lado, menos 5. Por quê? Porque agora eu vou explicar como que funciona. Nessa regra de Cramer, a gente tem que separar o x, y e o z. Por quê? Porque no x, para a gente descobrir ele, a gente vai ter que descobrir o determinante de x, que a gente vai fazer uma matriz de x sobre o determinante que é o que eu falei agora há pouco, que é o determinante que a gente descobriu, utilizando o método de Sarros. O y vai ser a mesma coisa, vai ser o determinante de y sobre o determinante, e o z a mesma coisa, determinante de z sobre o d. Então, assim a gente vai descobrir as soluções no final. Tá, então vamos prosseguir. Como eu disse agora há pouco, descobre o determinante normalmente, coloca os valores, né, faz a matriz, que seria 1, 2, menos 1, 2, menos 1 e 3, 1, 1, 1. Eu estou falando agora em orientação de colunas, tá? Aí a gente vai, como vai aplicar os sarros, a gente repete as duas primeiras linhas, as duas primeiras colunas, desculpa. 1, 2, menos 1, 2, menos 1 e 3. E isso vai resultar no final menos 5. Aí o dx, que seria determinante de x, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar lá no sistema, lá no início, lembra? Que era 0, 1 e menos 2? A gente vai colocar ele na linha do x. Então vai ser 0, 1, menos 2. Aí o restante a gente continua normalmente. 2 menos 1 e 3, 1, 1, 1. Aí repete, que é a regra de Sarros, que vamos descobrir. Esse que é o legal, porque na regra de Cramer a gente utiliza a regra de Sarros. Aí, no final, vai dar menos 5, dy vai dar 0 e dz vai dar 5. Aí, o que a gente faz? Ah, e se alguém me perguntar, Giovanni, e se o dx ou o dy ou o dz der igual a 0? Assim como no dy, né? O dy realmente deu 0. Nesse caso, como o 0 vai estar no numerador, beleza, vai ser o determinante igual a 0. E se o determinante, que é o denominador, desse 0? Aí não tem como, não é um sistema de Cramer, não se resolve por sistema de Cramer. É assim que funciona. E aí tá, agora vamos descobrir os valores no x, y e z. O x é o determinante de x sobre d, correto? Quanto que deu nosso determinante de x? Deu menos 5. E o d deu menos 5 também. Menos 5 sobre menos 5 igual a 1. Então, nossa solução no x é 1. O y não é o dy sobre d? Então vai ser 0 sobre menos 5, que vai ser igual a 0. Porque está no numerador, né? O 0. Então, para menos 5 multiplicado por algum número que tem que dar 0, é o próprio 0. Z não é o dz sobre d? Então vai ser 5 sobre menos 5, que vai ser menos 1. Então a solução vai ser 1, 0 e menos 1. Isso é tudo, pessoal.